Boa tarde, pessoal, ou boa noite, ou bom dia, né? Dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Como vocês sabem, aqui quem fala é o professor Marcos Miranda. E nesse período de isolamento social, vamos ter aula em casa, né? Ou coisa boa, coisa maravilhosa. Vamos deixar um pouquinho aí, né, o Free Fire, o Minecraft de lado. E vamos estudar, o Play 4, né? Não sei. Vamos lá. Galera, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, certo? E vamos falar basicamente hoje sobre Revolução Industrial. Revolução Industrial, ela é gigantesca. Então eu dividi basicamente em duas partes. A gente vai falar um pouco hoje sobre a introdução. Como é que começou, as principais características e tal. Certo? Mas a gente vai continuar na próxima aula. Tranquilo? Vamos lá. Professor, quando é que aconteceu a Revolução Industrial? A primeira, você vai ter três e alguns falam até em quatro revoluções. Mas quando é que aconteceu a primeira? A primeira revolução aconteceu no século XVIII, certo? Século XVIII. Pessoal, um aviso importante. O que eu for falando aqui, anotem. Anotem no caderno para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Vamos lá. Aconteceu no século XVIII, certo? Na Grã-Bretanha, num paísinho que nós chamamos hoje de Inglaterra, tá bom? Aconteceu basicamente na Inglaterra. A gente vai saber por que aconteceu na Inglaterra, por que não aconteceu na Rússia, por que não aconteceu na China, por que a primeira revolução não aconteceu na França. A gente vai entender por quê, certo? Vamos lá. No século XV e XVI, a Inglaterra investiu pesadamente nas conquistas ultramarinas. Vamos lá. Lembra que eu falei o quê? Que existiu o que nós chamamos de Revolução Gloriosa. Vocês lembram? Na Revolução Gloriosa você vai ter o povo assumindo o poder. Tá bem aqui embaixo, ó. 1688. Nessa revolução o povo vai passar agora de uma monarquia, de um rei, para um parlamento. Quem vai mandar agora vai ser o primeiro ministro. Esse camaradazinho aqui, chamado Oliver Cromwell. Certo? O que que ele vai fazer? Rapaz, é o seguinte, nós temos que começar a navegar atrás de novos territórios. Certo? Novas colônias. Então, vamos lá. Século XV e século XVI, a Inglaterra investiu pesadamente nas conquistas ultramarinas. Começou a colonizar novas terras. Os principais resultados desse investimento foram conquistas de territórios coloniais e a formação de uma rede de comércio que integrou diferentes regiões do planeta em um mercado extremamente rentável. Vamos lá. Como eles começaram a conquistar vários e vários povos, então automaticamente eles começaram a comercializar, começaram a ter trocas. Qual a grande questão? Vai chegar um ponto que vai ter tanta gente procurando o produto que eu não vou produzir tanto que eu consiga suprir aquela necessidade. Vamos lá. O que é que vai acontecer? Imagine que a Inglaterra seja o Rian. Então o Rian, ele é o vendedor de uma lojinha de R$1. Ele é dono de uma lojinha de R$1. Então ele coloca uma lojinha dele. Onde, professor? Lá no São Cristóvão. Beleza? Tem uma lojinha lá, perto do Cuca. O que é que vai acontecer? O Rian começa a vender. E o que é que ele pensa? Rapaz, é o seguinte, se eu montar uma lojinha lá na Serrinha, eu vou ganhar mais dinheiro. Se eu montar uma outra lojinha lá no centro da Messejana, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Certo? Então percebam, o Rian, ele foi atrás de mercado consumidor. Foi para novos bairros, atrás de pessoas que comercializassem. O que era esse comércio? Eu lhe dou um produto e você me dá o dinheiro. Comercialização. O que é que vai acontecer? Vamos supor que o Rian, certo, ele tenha produtos, mas aí, como ele começa a ter mais compradores e mais compradores, mais compradores, pode ser que esses produtos que ele venda falte. Certo? Pode ser que falte. Então ele vai ter que bolar uma estratégia para produzir cada vez mais produto para suprir a necessidade tanto do São Cristóvão, tanto da Serrinha, tanto da Messejana.
Ou seja, vai ter que dar um jeito de produzir cada vez mais. Era isso que aconteceu com a Inglaterra. A Inglaterra, por ter mais pessoas cada vez mais comercializando, cada vez mais comprando, a Inglaterra chegou um momento que ela não conseguia mais atender a demanda, porque a produção era muito baixa, galera. Você não tinha máquinas potentes para poder produzir cada vez mais. A gente vai falar daqui a pouco, certo? Mais uma vez, é justamente essa questão do mercado, tá bom? Então, por que começou com a Inglaterra essa questão da industrialização? Porque ela tinha mercado consumidor. Ela foi atrás de pessoas para comprarem os seus produtos. Primeiro ponto. Certo? E aí você vai ter atos da navegação, que é justamente isso. Vão se jogar no mar atrás de terra para poder vender seus produtos, tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante, certo, é os burgueses. Você vai ter muitas pessoas lá agora, comerciantes, querendo comercializar, certo? Como eu tenho um comércio muito grande, certo? Eu tenho um comércio gigantesco com outros povos, com a própria Inglaterra, com a França, eu vou ter muito dinheiro. Então, se eu tenho muito dinheiro, eu vou poder investir em novas tecnologias, certo? Então, primeiro, por que foi na Inglaterra que aconteceu a primeira revolução? Porque eu vou ter um grande comércio, porque eu vou ter vários territórios, eu naveguei atrás de novos comerciantes para poder comercializar comigo, então eu vou ter também muito dinheiro. Então você percebe que eu coloquei aí, ó. A Inglaterra vai ter a condição financeira alta, certo? Então ela foi o primeiro país a se industrializar, porque tinha dinheiro, tinha bala na agulha, como a gente fala, né? Vamos lá. Inglaterra. Primeiro, tinha dinheiro, eu falei. Se eu tenho vários mercados consumidores, se eu estou vendendo bastante, eu vou ter dinheiro. O que é que vai acontecer, pessoal? Vai ter um processo na Inglaterra que como é que funcionava? Eu tinha uma terra, certo? Chamada de terra comunal. O que era isso? Era como se fosse uma fazenda que pertencia a todo mundo. Todo mundo na Inglaterra, Grã-Bretanha, né, que a gente fala, produzia para todo mundo. Então, na mesma terra eu produzia batata, o Rian produziria arroz, a Isabelle produziria feijão, a Nayara produziria batata, o Thiago produziria vegetais, mas tudo seria de todo mundo. Eu poderia pegar a batata da outra pessoa, a outra pegava o meu feijão, pegava o arroz, porque era uma terra comunal. O que vai acontecer? Com as chegadas dos reis, certo? Os absolutistas, essas terras começaram a ser particularizadas, começaram a ser particulares. Então as pessoas que trabalhavam nessas terras comunais eram expulsas, ficavam sem terras, e essas terras eram dadas para amigos dos reis. Certo? Professor, e aí o que vai acontecer? Esse pessoal que eram expulsos das terras tinham que trabalhar, tinham que comer. Então eles iam atrás de emprego. Tá bom? Vamos lá. E aí, outro ponto importante que você deve saber, certo? A Inglaterra ela tinha matéria-prima. Na primeira revolução industrial, você vai ver que o carvão é a principal matéria-prima da revolução. São máquinas movidas a vapor, a carvão, tá bom? Então, por que foi a Inglaterra a primeira a ter essa revolução? Tinha dinheiro, tinha mão de obra, os servos todos, perdi minha terra, eu tenho que ir atrás de emprego, as indústrias, epa, venha pra cá, venha trabalhar pra mim, eu vou lhe pagar uma merrequinha, você trabalha pra mim, só pra não morrer de fome. E também tinha matéria-prima que tinha carvão à vontade, e também tinha ferro, tá bom? Vamos lá. Desenvolveu-se, vamos lá, você vai ter um processo que é, professor, o que tinha antes da Revolução Industrial? O que tinha antes das máquinas? Você tinha basicamente o artesanato. Todo mundo produziria com as mãos, sem máquina nenhuma. Vamos lá. Então, esse artesanato, ele vai se desenvolver a partir do século XV, ainda na Idade Média. Como é que funcionava?
você tinha um artesão, o cara que fazia a arte lá, né, o produto, ele era o dono dos meios de produção. Grife esse nome aí. Meio de produção é tudo aquilo que eu produzo, certo? Pode ser um alicate, pode ser um martelo, pode ser um banquinho, pode ser uma casa, pode ser uma fazenda, pode ser um trator, pode ser uma enxada. Tudo que eu produzo alguma coisa é o meu meio de produção. Professor, então vamos lá. Se um cara ele produzia uma chinela, o que seria o meio de produção? Seria o solado da chinela, seria o martelo, seria o prego, seria o banquinho que ele senta. Tudo isso era o meio de produção. E quem que tinha esse meio de produção no artesanato? O próprio artesão. O banquinho era dele, a chinela era dele, o solado era dele, o prego era dele, a casa que ele montava, as chinelas eram dele. Então, quem tinha esse meio de produção era o artesão. E o mais engraçado, ele dominava toda a técnica. Então, o artesão ele tinha que fazer o cabresto, tinha que saber fazer o solado, tinha que saber pintar, tinha que saber lixar. Então ele fazia tudo. Ele sabe todo o processo do material, certo? E o que vai acontecer? Se eu vou produzir de forma ainda muito rústica, sozinho, devagarzinho, eu vou produzir pouco, pessoal. E lembra, a Inglaterra ela quer produzir mais, porque tem mais pessoas comprando. Então, da forma como estava, não dava, não funcionava. Ia faltar produtos. Então eu teria que inventar alguma coisa para produzir mais. Certo? Vamos lá. Tá aqui. Mais uma vez. Professor, o que é o meio de produção? Tudo isso daqui, ó. O alicate que ele tá na mão. Certo? Tudo isso daqui é o meio de produção. Tudo isso. Então você vê que é algo muito demorado, pessoal. Você vai ter um cara com um ajudante. Às vezes criança. Então para você fazer uma bota demorava muito tempo. E a Inglaterra não podia esperar. Tinha que vender cada vez mais. Vamos lá. E aí, com esse processo de ter que aumentar a produção, você vai ter a manufatura. O que é isso? São máquinas que eram movidas à força humana. Certo? Eu não tinha ainda movido a outra energia, apenas a força humana. Vou dar um exemplo. Se você tem uma pessoa que faz rede, é uma maquinazinha que ela vai só fazendo assim, ó, com a força das mãos, teando. Certo? Vai teando com a força das mãos. Mas, mesmo assim, ainda acelera o processo, porque você tem uma máquina. Então, se o cara faz uma chinela no artesanato, uma chinela em uma semana, eu vou fazer uma chinela em 5 minutos com uma máquina de manufatura. Então, aumenta a produção, que é o que a Inglaterra queria. Certo? Vamos lá. Professor, como é que funcionava? O artesão trabalhava na casa dele, normalmente. Certo? Agora, na manufatura, você vai ter uma fábrica com um dono. E esse dono vai ter vários artesãos. O trabalho era dividido em etapas. Então, como é que funcionava? Um cara fazia, fosse uma chinela, um ia pegar o couro, o outro ia pintar, o outro ia lixar, o outro ia montar, o outro fazia o cabresto, o outro fazia o solado. Entenderam aí? Então, cada um tinha sua etapa. Mas mesmo assim, todo mundo dominava. O cara que fazia o cabresto, normalmente ele sabia fazer o solado. Se tivesse só ele fazia a chinela sozinha, porque ele sabia toda a etapa, todo o processo. Na manufatura, ele ainda conseguiria fazer isso. Mesmo que o trabalho fosse dividido, os artesãos das fábricas teriam que saber todo o processo de produção. Falei, se eu fosse um artesão que trabalhasse na fábrica, eu teria que saber fazer uma chinela todinha, mesmo que eu fosse responsável só por fazer o cabresto. Tá bom? Uma grande diferença entre a manufatura e o artesanato. Certo? Agora, quem coordenava toda a produção não era mais o artesão, era o dono da fábrica. Ok? Então, quem tinha os meios de produção, professor? Era o dono da fábrica. O martelo pertencia ao dono da fábrica, o solado pertencia, a chinela pertencia ao dono da fábrica, os pregos, tudo era dele. Tá bom? Algumas máquinas, movidas à força humana ou animal, foram introduzidas na produção. Beleza? Vamos lá. E tá aí, tá vendo? Ó? Você não vê nada movendo essa máquina, a não ser a força da mão da mulher. Ó. Isso é manufatura.
Isso aumenta a produção. Essa máquina de quem é, professor? É dela? Não, não é dela, é do dono da fábrica. Mesma coisa aqui, ó. Tá bom? E aí, por final, você vai ter a maquinofatura. Certo? A maquinofatura, como eu falei, vai ter agora a revolução do século XVIII, as máquinas movidas a motores, certo? Principalmente a vapor e a carvão. Então vamos lá. A Inglaterra precisava de mais produção. Então eles inventam máquinas movidas à força humana. Mas mesmo assim, aumenta ainda a procura. Então tem que aumentar mais a produção. E aí eles inventam máquinas que produzem mais, que é movida agora a vapor e a carvão. Certo? Então se eu fazia uma chinela no artesanato, uma chinela por semana, na manufatura eu produzia mais. Produzia agora uma chinela a cada 5 minutos. Com a maquinofatura eu faço uma chinela a cada 1 minuto. Então eu aumento cada vez mais a produção, que é o que a Inglaterra queria. Tá bom? O trabalhador não dominava mais o processo. Pessoal, o que acontecia no artesanato e na manufatura? Um cara sabia fazer um produto todo. Na maquinofatura, como eu tenho que produzir mais, eu tenho que aprender a fazer apenas uma coisa. Eu vou fazer só o cabresto, mas eu não sei fazer o solado. Eu sei pintar, mas eu não sei lixar o cabresto da chinela. Entenderam aí? Eu sei montar, mas eu não sei fabricar o cabresto. Na maquinofatura, cada pessoa vai ter uma divisão, vai ter a sua função, certo? É só você pensar nas costureiras. Se você for para um local onde você vai ter várias costureiras, você percebe que vai ter uma só para colocar o botão, o outro só para colocar o zip, o outro só para cortar as pontas de linha. Então perceba, se você pegar uma que corta a ponta de linha, ela não vai saber colocar o botão. A que sabe colocar o botão, normalmente não sabe colocar o zíper. Então você vê uma divisão do trabalho. Cada um faz sua coisa para quê? Para ficar cada vez mais rápido a produção. Então foi isso que a Inglaterra fez. Então o trabalhador não dominava mais o processo produtivo. Conhecia apenas as etapas dele. E, geralmente, a maior parte era realizada por máquinas. Muita coisa que as pessoas faziam, agora as máquinas aqui tinham esse trabalho. Os meios de produção pertenciam aos patrões, aos donos da fábrica, que a gente vai chamar de capitalistas. Não esqueça esse nome aí. E que exploravam o trabalhador, chamado de proletário. Não esqueça esse nome. Tá bom? Então você percebe aí a diferença. E aí você vai ter, ó, cada um no seu lugarzinho. Esse filme aqui vocês vão assistir e me enviar um resumo. Vai estar detalhadamente lá no roteiro de vocês. Então você vê que eles são responsáveis só por acochar o parafuso. Tinha um cara no filme que ele só levanta a alavanca ou abaixa a alavanca. O outro faz um outro tipo de serviço. Cada um faz sua etapa. E, por exemplo, esse cara aqui, que aperta parafuso, ele não sabe levantar a alavanca. Não tem noção. Esse daqui, que também aperta parafuso, não sabe montar o produto. Cada um faz sua coisa. Tá bom? Mas lembre, tudo era apenas para aumentar a produtividade, para ganhar cada vez mais dinheiro. Tá bom? E é esse mapazinho que eu fiz para vocês. Você vai ter a Inglaterra, onde no século XV, XVI, você vai ter a lei de cercamentos. O povo ele é expulso de suas terras. Essas terras é dada para amigos de reis. Esses camponeses que saem da terra ficam desempregados e vão para as cidades, chamadas de êxodo rural, para ser mão de obra barata para as fábricas. Certo? Você vai ter na Inglaterra a Revolução Gloriosa. E aí você vai ter não mais um rei, mas um presidente ou um primeiro-ministro, que ele vai fazer leis para navegações. Vamos procurar mercado consumidor. Então, se eu tenho mercado consumidor, eu vou ter mais dinheiro. Certo? E outro ponto importante da Inglaterra é que ela tinha muita abundância de materiais. Carvão e principalmente ferro. Tá bom, galera? Então é basicamente isso. Lembre, os 3 motivos da Inglaterra ser a primeira a fazer você vai ter mão de obra, tranquilo. Você vai ter dinheiro por causa das navegações. E você vai ter matéria-prima. Tá bom? E aí você vai ter etapa. A primeira etapa, artesanato. Depois manufatura. E depois
maquinofaturas, são as máquinas movidas a vapor, a combustível. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas espero que assistam até o fim. Façam as atividades que estão propostas para vocês, porque vale nota de trabalho. Tá bom? Até mais, até a próxima semana. E qualquer dúvida pode falar comigo ou no WhatsApp ou por e-mail. Tá bom?